Seja bem-vindo ao nosso canal Ouvidos na Leitura. Estudos sobre família. Um grande marido dentro de casa. Encontramos lindas histórias de amor conjugal nos livros bíblicos. Vemos, por exemplo, a dedicação de Jacó, que trabalhou 7 anos por sua amada Raquel, e o registro deste fato diz que lhe pareciam poucos dias, tamanho era o seu amor. Encontramos também o casal 20 da Bíblia, Salomão e a sua Sulamita. Uma mulher proativa no seu amor e que conquistou a condição de número 1 na vida de um homem cheio de mulheres. Salomão ensina em Cantares que o marido pode ser um homem totalmente desejável, doce com as palavras e carinhoso nas suas atitudes. Eucana e Ana, aquele que amava a esposa, porém, tinha uma amante convivendo dentro de casa. Mas, Deus ouviu a oração de Ana e fez um milagre duplo, concedendo-lhe um filho e tirando de cena a amante Penina. Que dizer do amor de Isaque, cuja esposa era estéril e ele, ao invés de arrumar uma serva para lhe dar filhos, preferiu orar insistentemente até que Deus curou a esterilidade dela e veio o filho desejado. São histórias inspiradoras que nos chamam a sermos melhores para com nosso cônjuge e filhos. Gostaria de compartilhar um pouquinho da vida conjugal de Jó, aquele a quem Deus se referia como um homem justo. As informações de sua vida amorosa não são muitas, porém, o suficiente para nos certificarmos que ele possuía uma família bonita, bem estruturada, onde o amor conjugal estava sempre presente. Haja vista o número de filhos, 10 num primeiro instante e mais tarde outros 10. Sinal que havia muito sexo, não é mesmo? Seus filhos eram tratados com igualdade, não havia predileção ou discriminação. Jó lhes ensinava a caminhar em unidade e harmonia, não rejeitando as meninas, mas acolhendo-as com igualdade. Ele tinha um cuidado integral com seus filhos, não só provendo coisas, mas preocupava-se com a vida espiritual deles, e sempre depois de um tempo de festas e alegrias, Jó comparecia diante de Deus e realizava sacrifícios pelos seus filhos, pedindo perdão do Senhor, caso houvessem cometido algum excesso pecaminoso. Jó era um homem rico, importante no lugar, com muitas atividades e grandes negócios para resolver, mas nem por isso deixava de ser um homem de família. Ele recebia seus filhos em casa, estavam sempre juntos, era respeitado e admirado por todos. As pessoas gostavam de ouvi-lo falar, creio que a sabedoria estava nele, e os seus ensinamentos sobre o bem viver eram constantes. Que mais poderia querer da vida este Jó? Ele sabia que o adultério era um grande inimigo e então não facilitava, pois tudo que não queria era perder sua família. Sobre isso ele dizia: fiz concerto com os meus olhos. Como, pois, os fixaria numa virgem? Jó 31:1. A preocupação dele com a continuidade do casamento e a existência de vida em família era grande, de modo que fez um pacto consigo mesmo, o de não olhar com desejo para outra mulher que não a sua esposa. Isso me faz lembrar as palavras de Jesus quando diz que se tão somente olhares para uma mulher desejando-a em seu coração, já adulterou com ela. Jó tinha repugnância ao adultério, apresentava-o como uma coisa maligna, como de fato é. Assim como os olhos do adúltero aguardam um crepúsculo, dizendo, não me verá olho nenhum, e oculta o rosto. Jó 24:15. O adúltero faz assim, se comporta de modo a passar despercebido, pensa que ninguém o vê, e quer passar impune diante de suas maldades. Salomão dizia que o Senhor está de olho no caminhar de um homem, por isso é preciso cuidado com a forma com que andamos, porque o excesso de loucura traz a morte. Provérbios 5:21-23. Veja que Jó, além de ser um homem apontado por Deus como justo, bom pai de filhos, era um marido fiel, protetor do casamento. Quando se quer uma família harmônica, ajustada, vivendo com alegria, é preciso proteger o casamento contra os seus inimigos. Não tem jeito de construir família assim, se o adultério estiver no coração. Jesus falou que quando os ventos e as muitas águas chegarem, aí é que veremos qual casa foi construída com valores eternos, pois somente onde se encontrar esta solidez moral permanecerá em pé. Bom, os dias maus chegaram na casa de Jó, morreram tragicamente seus filhos, perdeu seus bens, ficou terrivelmente doente, acabou a alegria, perdeu o respeito e a admiração recebida das pessoas ao seu redor. Isso se tornou coisa do passado, a sua glória pessoal se foi com as sucessivas crises. Tenho dito que diante de uma crise, outras surgem com mais força ainda, e não foi diferente na vida deste homem. Quando tudo ia mal, sua mulher,
Aquela quem tanto amava a ponto de fazer um pacto consigo mesmo de não traí-la, nem mesmo em pensamentos. Pois é, ela aproxima-se dele e fala: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus, e morre. Jó 2:9. Ela não aguentou a pressão e saiu do senso de equilíbrio, perdeu o controle emocional. Ela não queria mais ver o sofrimento do marido, desistiu de Deus, pois nas suas palavras entende-se que ela já não tinha sentimentos bons para com o Senhor. Então, instiga para que seu marido abandone a fé e morra, colocando fim naquela dor, como se isso resolvesse a questão. É comum olharmos para esta mulher como alguém pouco digna, uma fraca na fé, mas a vida nos ensina, e hoje, consigo compreendê-la. Já imaginou você com uma família linda, filhos à sua porta, abundância de bens, posição social, um cônjuge fiel, temente a Deus, e de repente, tudo se acabando com sucessivas tragédias, uma após outra? Quem não perderia o controle? Quem não sairia da razão? Mas, queridos, a história deste amor não acaba aqui. Veja o final desta história. E o Senhor virou o cativeiro de Jó, quando orava pelos seus amigos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto, em dobro, a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condueram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Também teve 7 filhos e 3 filhas. E em toda a terra não se acharam mulheres tão formosas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. E, depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos, e aos filhos dos seus filhos, até a 4ª geração. Então morreu Jó, velho e farto de dias. Jó 42:10-17. Deus mudou a história deles. Tudo foi trazido de volta, com dupla honra, inclusive o amor conjugal. Ele tinha agora 10 filhos na terra e 10 filhos no céu. Jó teve com ela mais 10 filhos. E será que é todo dia que se gera 10 filhos com alguém sem que haja entre eles amor? O amor deles permaneceu durante a crise. Houve, sim, momentos de desespero, mas enquanto muitos casais teriam desistido, eles permaneceram ali, juntos, superando seus problemas, resistindo ao mal, e dando suporte um ao outro, esperando uma intervenção divina, que veio em seguida. E o que este casal ensina? Ensina-nos que durante os dias maus, quando as trevas chegam, é preciso perseverar, continuar, e esperar em Deus com paciência redobrada, vencendo os problemas, um de cada vez, diminuindo e não aumentando a crise. É o que disse Salomão: o cordão de 3 dobras não se arrebenta com facilidade. O cordão é o casal e Deus, e um casal com Deus é a maioria, é poderoso nas batalhas. Deixe seu like. Inscreva-se no canal.